Tá afim de história legal e história polêmica? Milo Manara condensa tudo isso. Hoje, aqui comigo, no História e em Quadrinhos. Hoje vamos falar de Gulliveira. Nessa história, Milo Manara transforma o que seria uma história para crianças em uma história erótica para adultos. Ela foi publicada originalmente em 1996 e aqui saiu pela Heavy Metal na revista número 11 em 1997. O que é extremamente rápido se vocês levarem em conta que a editora Abril levava um gap mais ou menos de 4 a 5 anos para publicar as histórias. Gulliveira saiu aqui há um ano após ser publicada na gringa. Em Gulliveira, eu não sei se Milo Manara teve a intenção de mostrar uma história que mostrasse um machismo masculino. Entretanto, daqui pra frente é só o que acontece. Gulliveira começa a história numa praia muito tranquila e aproveitando o tempo. De repente, quando ela vê uma caravela, ela pensa que aquela caravela é logo de uma pessoa rica que não sabe aproveitar. E que se essa caravela fosse dada pra ela, ela aproveitaria muito bem o que um rico não sabe aproveitar. Porém, ela sai desse devaneio, pega o seu colchão de água e vai para o meio do mar. Quando chega lá, ela decide tirar o seu biquíni. Ela só tira quando está em alto mar, porque ela sabe que um amigo da mãe dela, chamado Aldo, se ele vê ela daquele jeito, ele vai reclamar para a mãe dela. Ou seja, nesse momento, Milo Manara já mostra para que lado ele vai caminhar a história. Porque a personagem Gulliveira fica todo o tempo sofrendo perseguição. A objetificação do seu corpo é algo que ela não tem controle e ela vai todo o tempo tentar mudar isso sem grande êxito até o final da história. De repente, o colchão d'água vira e ela cai junto com seu biquíni. Ela vai atrás porque se ela voltar para casa sem, todo mundo vai falar sobre ela. Então, nesse momento, ela acaba chegando perto da caravela. Quando ela chega lá perto, ela decide, por que não entrar? Chegando dentro da caravela, ela acha muito estranho porque aquela caravela data do que seria o século XVIII. Tem vinhos antigos, tem espadas, tem um chapéu de capitão. Então ela, muito despretensiosa, começa a andar e se divertir naquela caravela. Quando de repente ela acha um livro. Esse livro, claro, é As Histórias de Gulliver. Então, sem muito o que fazer, ela começa a ler. E fala de tempestades, ventania, confusão em alto mar, todo esse tipo de coisa que ela não sabia, mas vai acontecer com ela alguns segundos depois. Quando ela chega na praia, ela percebe alguns toques muito sutis em seu corpo. De um susto, ela percebe que são pessoas extremamente pequenas e ela agora é uma gigante. Essas pessoas pequenas, para conseguir dominar o corpo dela, eles colocam sonífero na bebida dela. Ou seja, aqui começa a se mostrar um aspecto do que seria a dominação sobre o corpo de alguém através das drogas. Então, a todo momento começa a se mostrar mais ainda essa objetificação do corpo feminino. Ela, para não ser mais abusada, faz acordos com o rei. E um dos acordos que ela faz é para ela virar o que seria o arco do triunfo da cidade dele, em Lilliput. E aqui, mais uma vez, mostra como a vida cotidiana da mulher é extremamente difícil, sempre fazendo acordos aqui e acolá para ela não sofrer muito sobre o seu corpo. Continuando, a história vai, a história vem, até que chega um momento em que a rainha está num palácio que está pegando fogo. E para ela salvar ela precisa de água. Porém, o que é um pouco d'água para ela é muita água para eles. Então, na falta d'água, o que ela faz? Dá uma urinada na rainha. A rainha fica extremamente com raiva daquela humilhação que ela sofreu e manda prender ela. Ela fica indignada e, sabendo que vai acontecer mais coisas sobre o seu corpo, ela pega e vai embora. Ela chega de novo na caravela e começa a andar. Quando ela percebe, ela chega numa cidade. Quando ela chega nesse novo local, ela pensa que está tudo normal, que ela tinha chegado em casa. Entretanto, agora, ela que é a nanica. Aparece um rato e ela está com uma espada na mão. Ela luta contra esse rato e esse rato é o que faz os gigantes perceberem que ele tinha acabado de morrer porque ele estava quente. Então, para eles têm que desvendar aquele mistério. No final, eles conseguem achar ela. É um garoto e uma garota. Esse garoto, claro, ele vai abusar do corpo dela. Então, ele novamente embebeda ela e aí ele começa a fazer o que é um abuso de incapaz. Então, cada vez mais fica se mostrando que a mulher é praticamente só um objeto, que a todo momento que ela vai, pessoas vão tentar fazer alguma coisa com o corpo dela. E é isso que o Milo Manara está mostrando na história. Claro que ele sensualiza, ele bota um erotismo extremamente grande nisso, e a gente pode levar uma polêmica para falar disso e falar também sobre o machismo em cima disso. Entretanto, a gente não tem como falar só disso e não dizer que essa história também
Existe uma luta de uma mulher que só quer liberdade. E a todo momento, todo mundo está querendo dominar o corpo dela. Então eles fazem o que eles querem com o corpo dela e depois, em vez de deixar ela livre, eles prendem ela. A sorte dela é que aparece uma ave que leva a gaiola que ela está presa, porque ela está presa numa gaiola que seria para passarinho. Na tentativa de não deixar ela embora, a garota pega e solta uma flecha que é para acertar a ave, mas infelizmente acaba acertando a gaiola. Essa gaiola cai no mar. Então, novamente, ela está perto da caravela e ela vai para ela. Quando ela chega nesse outro local, ela pensa que está tudo tranquilo, porque tudo está também normal. Ela vê cavalos pastando, vê uma casa, e aí ela se sente mais livre. Ela vai então beber água. Quando ela percebe que esses cavalos estão falando, e um dos cavalos vai querer pegar ela. Para fazer o quê? Vocês entendem. Então ela sai de perto e ela volta para a caravela rapidamente. Por mais que ela ache estranho aquele cavalo falando, interessante, mas ela não vai ficar ali porque ela sabe o que pode acontecer novamente com ela. É interessante essa parte porque quando ela vai para a caravela, ela não chega mais em um local. O local é que chega até ela. Esse local é uma cidade suspensa que está cheia de mulheres. Essas mulheres estão ávidas para acabar com o fogo delas. Então elas chamam ela. Nesse momento aqui a gente pode ver o contraponto. Sempre que apareciam homens, esses homens tentavam dominar o corpo dela. Nesse momento em que aparecem as mulheres chamam ela. Então existe uma diferença aqui grotesca do que é visto entre o homem e o que é visto entre a mulher. Essas mulheres estão com o líbido delas muito alto e elas estão querendo resolver aqueles problemas. E aí Gulliver pergunta para elas, não existem homens aqui? Elas dizem que existem. Entretanto, eles só ficam olhando para as estrelas e falando de filosofias. Normalmente de manhã eles estão tudo dormindo e não fazem nada com elas. Então elas, numa tentativa desesperada de acordar eles, elas começam a gritar. Mas para gritar, elas precisam apanhar. E aqui vocês entendem o que elas fazem com elas mesmas. É chicotes, é tapas, etc. Tudo num acordo entre elas. E aí Gulliver só fica vendo. Nesse momento elas não obrigam ela a fazer nada. Só que ela acha extremamente estranho e ela decide ir embora. Ela volta então para a caravela de novo. E aí ela chega em outro local. Quando ela chega lá, ela fica extremamente chateada. Lá tem uma casa bem pequena. Então ela fica extremamente indignada e chuta aquela casa quebrando. Então ela é interpelada por uma garota que chama ela de feia e diz que não fez nada contra ela e ela quebrou a casa dela. Ela fica extremamente feliz. Por quê? Porque ela percebe que novamente ela está em casa. E aí a história termina ela abrindo os braços para o pôr do sol, finalmente livre. Percebam que essa história, por mais que o Milo Manara leve a erotização, a nona potência ainda ele está falando sobre um aspecto em que a mulher está fugindo sempre do homem, porque a liberdade dela está sendo totalmente cerceada. Normalmente ela é embebedada, ela é perseguida, ela é abusada e a Gulliver só queria a liberdade dela, ou seja, uma alusão para que as mulheres querem sua liberdade, elas querem viver tranquilamente, mas não podem porque a sociedade impõe sobre elas o que elas não querem. Mas, polêmicas à parte, eu convido vocês a lerem essa história. Procurem aí em sebos ou em PDF, mas leiam de algum jeito para vocês se divertirem e perceberem esse lado da história, o que é que ele fala sobre as mulheres e o que é que fala sobre os homens, sobre a dominação e sobre a objetificação do corpo das mulheres. Então, mais uma vez eu peço para vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assinem o sininho, deixem o like, que isso aí ajuda pra caramba, gente. E se inscreve também lá no canal de um colega meu, o Quadrinhos Monstruosos, do Hugo Leonardo. O cara é bacana, tá fazendo vídeo de quadrinhos quase todos os dias. Então se inscreve lá, inscreve aqui também e ajuda a gente. Valeu, galera!